A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você aqui no nosso canal. E nós continuamos a falar da nossa escola bíblica dominical, né? Nós já estamos aqui no nosso terceiro trimestre de 2020 e nesse terceiro trimestre nós estamos usando uma lição especial, que é esta daqui, que ela foi lançada a primeira vez pela Casa Publicadora no ano de 1993 e comentada pelo pastor Eurico Bergster. E o tema geral da nossa lição são os princípios divinos em meio a crises, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Então esta é a nossa lição. E nós estamos, irmãos, aqui na nossa quarta lição, certo? Na nossa quarta lição. E a quarta lição, ela vai ter um tema que diz assim: a construção do templo enfrentou oposição. O nosso texto áureo diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E a verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Então deixa eu só de início comentar algo com você. Toda obra de Deus enfrenta dificuldade. Toda obra de Deus enfrenta oposição. É somente nós olharmos para a Bíblia. A primeira grande obra de Deus foi a instituição da família com Adão e Eva. Foi a instituição do governo de Adão e Eva sobre a terra. E logo que Adão e Eva começaram, o que se sucedeu? O arqui-inimigo de Deus se levanta contra o homem, se levanta contra a mulher e a oposição se inicia. Em contrapartida, quando Nimrod ele começa a levantar a Torre de Babel, a construção vai de vento em popa, porque não era uma obra de Deus, era uma obra do homem. A obra de Deus, ela sempre enfrenta oposição. A obra do homem, a obra do maligno, ela segue em vento em popa, ela segue sem dificuldades. Então, quando nós lemos que o templo, a construção do templo, enfrentou oposição, é porque esta é uma obra de Deus e toda obra de Deus ela vai enfrentar dificuldades e oposições. Então vamos lá para a introdução e o primeiro tópico da nossa lição. A introdução nos diz assim: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido a cada dia conforme o seu rito. A vida espiritual dos judeus que havia retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reconstrução do templo. Ou seja, nós estudamos semana passada que o despertamento espiritual traz a renovação do altar. Naquele momento, eles haviam feito um pacto de não somente reedificar um altar, mas recolocar o altar de Deus no lugar oriundo dele, no seu lugar de direito, ou seja, no mesmo lugar aonde Salomão havia posto. Tá? Então, o que nós entendemos? Que aquele momento espiritual, ele trouxe uma ênfase muito grande de alegria, de renovo. Eles renovaram a sua vida espiritual, renovaram o seu pacto com Deus. Eles iniciaram um novo período, porque eles celebraram a Páscoa com muita alegria. E o texto vai dizer lá em Esdras capítulo 3, que o barulho de alegria era tão grande, que ele foi e alcançou as nações, as províncias vizinhas. Então, todas as vezes que o altar é reedificado, existe um movimento espiritual. Sempre que um movimento espiritual é iniciado,
automaticamente, as investidas do inferno também recairão sobre o povo. E o primeiro tópico diz assim: os alicerces do templo são lançados. Então veja, eles reedificam o altar, colocam o altar no seu lugar e logo eles começam as preparações, os preparativos para recomeçar a construção do templo. Tá? Então, eles estão nesse processo. Os sacerdotes já estavam preparados, já havia toda a indumentária sacerdotal, o equipamento do templo estava pronto, os vasos, os utensílios que Nabucodonosor havia levado quando ele saqueou e destruiu o templo em Jerusalém, já haviam sido devolvidos para o povo de Israel. Mas o que vai acontecer? Esta reedificação vai trazer, juntamente com a alegria, vai trazer as adversidades. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos compreender 3 coisas, segundo coloca o pastor Eurico Berger a respeito desta reedificação do templo. Primeiro, o Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja. E ele o faz conforme a palavra de Deus. Vamos lá, primeiro tópico, diz assim: os alicerces do templo, eles são lançados. Os alicerces do templo é lançado. Ou seja, naquele movimento espiritual, o altar já havia sido reedificado, eles já estavam adorando o Senhor, então eles estão se preparando para novamente levantar o templo, reorganizar o templo, a casa, a morada de Deus, na mesma estrutura que Salomão havia colocado a princípio. Tá? Mas o que vai acontecer? Todos assistiram. E a Bíblia vai contar também lá em Êxodo capítulo 3 que naquele momento uns choravam de alegria, outros choravam de tristeza. O profeta Ageu, ele vai falar da reinauguração do templo. Por quê? No templo de Salomão havia riqueza, havia esplendor. No templo de Zorobabel, de Josué, né, em algumas traduções, ele vai ser muito mais simples. Mas o que eles não compreendiam, que não era a riqueza do templo, mas sim aquilo que estava ali dentro. Então, veja bem, a reedificação ela conta com uma ordem de Ciro, uma ordem específica de Ciro, para que houvesse essa reedificação. Deus moveu o coração. Os enfrentamentos vêm, mas o Senhor sempre é com o seu povo, né? O pastor Eurico Berger faz questão de nos lembrar que foi nesta mesma condição que chegou o movimento pentecostal aqui no Brasil através dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. Tá? Quando eles chegaram dos Estados Unidos aqui no Brasil, eles começaram um grande mover de edificação espiritual. Nós já tínhamos igrejas, nós já tínhamos a obra de Deus iniciada aqui, mas foi através de Daniel Berg e Gunnar Wingren que houve esse grande mover de Deus que hoje nós chamamos Assembleia de Deus e outros ministérios oriundos da nossa igreja e desse trabalho que iniciou-se com Daniel Berg e com Gunnar Wingren. Então, irmãos, o que é importante nós notarmos? Que quando esse trabalho começa com os missionários aqui no Brasil, também se iniciou um grande levante, também se iniciou uma grande obra contrária, porque toda obra de Deus, ela tem enfrentamento, certo? Se a obra é de Deus, o enfrentamento virá. As pessoas sempre perguntam para mim: irmão Emerson, como que eu posso saber se o que eu pretendo fazer é a vontade de Deus? Primeiro, a vontade de Deus é boa e é perfeita. Se você tem um projeto de Deus no seu coração e as coisas estão se encaixando, sem você precisar forçar a porta,
sem precisar pedir favor, conchavo. Se as coisas estão se encaixando, tá? Ela faz parte de um projeto de Deus. Nós vamos ver que Esdras, que Neemias, eles não vão ficar ali na porta do rei batendo e dizendo assim, rei, olha por Israel, rei, olha. Não, Deus vai movendo o povo. Esdras, Neemias, Zorobabel e todo o povo daquela época, eles estão orando, eles estão crendo, eles estão clamando. Mas o que está acontecendo? É Deus que está agindo. Então, se você tem um projeto de Deus e as coisas começam a se encaixar, Deus está agindo em seu favor. Segundo, se é uma obra de Deus que está no seu coração, com certeza, mais dia, menos dia, haverá um levante do maligno, certo? Haverá oposição contra a obra de Deus. Tanto faz a obra que Esdras e Neemias, Zorobabel e Josué começaram, a obra que Noé começou, a obra que Daniel Berg, Gunnar Wingren começou, a obra que você começou. Se é uma obra de Deus, pode ter certeza que vai ter enfrentamento. Segundo ponto, os samaritanos se opõem à construção do templo. Só que veja bem, quem eram os samaritanos? Vamos deixar aí bem claro. Os samaritanos, eles foram um povo que quando Israel, as 10 tribos do norte, foram levadas cativo pelo rei da Síria, primeiro o rei da Síria deixou a terra vazia, porque era assim que a Síria fazia. Eles tiravam todo o povo da terra, certo? O povo natural da terra, e traziam gente de fora para morar ali. Para quê? Para tirar essa questão do pertencimento, esta raiz. Como eu já comento em alguns vídeos, eu estou numa região rural, eu cuido de uma igreja numa região rural, certo? Eu estou na cidade de Castro, no distrito do Socavão, eu estou distante 40 quilômetros da cidade. E o que eu vejo aqui? Eu vejo que as pessoas são muito ligadas à terra de seus pais. Aqui na minha região que eu estou, nós temos muitos sítiozinhos. Nós temos os grandes fazendeiros, os grandes pecuaristas da bacia leiteira, mas nós também temos muitos sítios pequenos em que o vô morava, o pai morava, agora mora o irmão e ele está preparando para o filho também, pelo menos para um dos filhos ficar ali morando, ou seja, essa terra é muito importante. E o que acontece? No final de semana, aqueles que foram para a cidade, eles vêm. Por quê? Porque para eles é muito importante. Então, qual era a visão do rei da Assíria? Era tirar esta ligação que o povo tinha com a terra. Então o que ele fazia? Ele tirava toda a população daquela terra, espalhava por todo o reino e trazia gente de todo o reino e colocava ali naquela terra. Ok. Só que o que aconteceu com Israel? Conforme o rei da Síria foi trazendo os habitantes ali, a Bíblia vai caprichosamente relatar que as bestas feras do campo vinham e devoravam os homens. Por quê? Porque eles estavam adorando a deuses estranhos. Então, o rei da Síria pega os sacerdotes que estavam espalhados pelo meio do seu reino, os sacerdotes de Israel, coloca ali e faz com que aquele povo aprenda a adorar a Deus. Mas aquele povo não se converteu verdadeiramente, se tornou um povo misto, certo? Que adorava a Deus, o Deus verdadeiro, e adorava também aos falsos deuses, certo? Os deuses de pedra e de metal. Então o que aconteceu? Eles se tornaram algo estranho para os judeus. Eles não eram nem judeus, eles não eram nem pagãos, ok? E eles viveram ali por mais de um século, ok? Até que Judá e Benjamim foi
teve a permissão de Ciro para voltar para sua terra, para voltar para Jerusalém, para voltar para a terra de Judá e Benjamim. E o que acontece? Conforme eles vão voltando, os samaritanos vão sendo obrigados a abrir espaço para que eles possam repovoar a sua terra. Então é neste ponto que começa o conflito, tá? É nesse ponto que começa esse problema com Israel. Por quê? Porque os samaritanos, o que eles vão fazer? Eles vão chegar para Zorobabel, para Josué, para Esdras, vão dizer, nós também sacrificamos a Deus, nós também oramos a Deus, nós também tememos a Deus. E o que nós queremos? Nós queremos fazer parte desta reedificação. Nós queremos também fazer parte deste movimento de reedificação do templo. E é neste ponto, quando eles dizem não, vocês não podem, que começa toda a situação, todo o problema com Israel. Preste bem atenção no que os samaritanos vão dizer para os reis de Israel. Esdras 4:1. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes da família, dizendo: vamos ajudá-los nesta obra, porque como vocês, nós buscamos a Deus, o Deus de vocês, e temos sacrificado a eles desde a época de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Ou seja, aquele povo misto adorava um Deus misto. Eles sacrificavam a Deus, a Baal, a Azera e a todos os deuses que eles conheciam. Então, vamos continuar aqui. Contudo, Zorobabel e Jesuá e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme o rei Ciro da Pérsia nos ordenou. Então veja bem, irmãos, aonde começa o problema de Israel? Começa quando eles não aceitam a mistura de povo na adoração e na realização da obra de Deus. Tá? Nós estamos num tempo em que hoje, irmãos, tá um negócio muito ridículo. Tá? Nós estamos vendo cantores que se dizem gospel, eu odeio essa palavra gospel, certo? Cantores gospel, cantam junto com músicos mundanos e existe esse negócio hoje, não, eu sou da igreja, mas eu canto no mundo só porque é meu trabalho, certo? Então, a prostituta também ela pode ir se prostituir e à noite tomar ceia no culto e dizer, não, eu vou fazer só o meu trabalho, né? Eu estou adorando a Deus, eu vou fazer... Não, irmãos, o que é de Deus, certo? Não podemos ter mistura, mesmo que venha trazer oposição. Zorobabel, Jesuá, os demais chefes, eles aceitaram a oposição quando eles rejeitaram que houvesse uma mistura de povo, certo? Se você canta para Deus, amém, cante para Deus. Se você canta para o mundo, cante para o mundo. Nós não podemos misturar o que é de Deus e o que é profano, certo? É a mesma coisa quando se levou fogo estranho para dentro do templo de Deus. A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele consumiu Datã e Abirão. Por quê? Porque eles tiraram fogo estranho. Não sei de onde veio o fogo. Pode ter sido da casa, mas não era como Deus havia estabelecido. Zorobabel e Jesuá, eles não aceitaram a mistura de povo e por isso houve toda essa divergência. Então nós precisamos aprender com eles que é muito mais benéfico para a obra de Deus ela ser pequena, ter aparentemente pequena força,
mais estar sendo apoiada por Deus do que ter um grande movimento, e Deus não estar no negócio, ok? Então, Zorobabel e Jesuá, eles não aceitaram, certo? Esta obra mista como queriam os samaritanos. E o que os samaritanos foram fazer? Eles foram levar ao rei a questão. O terceiro tópico vai nos dizer assim: como se explica a falta de resistência dos judeus? Subtópico 1. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Veja bem, da mesma forma que os samaritanos, as nações vizinhas foram, eles também poderiam ir. Porque, irmãos, preste atenção, Deus nunca vai precisar da maioria. Deus precisa do quê? Simplesmente de um homem, de uma mulher que se coloque na presença dele, se coloque diante de Deus. E o subtópico 2 diz: os judeus deveriam ter recorrido a Deus, né? Eles deveriam ter recorrido a Deus. Por quê? Porque o Senhor Deus, irmãos, ele sempre contou com a minoria, tá? E sempre contou com a minoria. É só lembrar de Josué, tá? É só lembrar de Gideão. Quantos Gideão tinha? A princípio 32 mil, mas para Deus, Deus queria apenas 300. Tá? É só olhar Davi e o seu exército. Eles sempre foram minoria. Tá? É só olhar Jesus e os 12. O Senhor, na sua obra, sempre foi a minoria, mas o Senhor sempre cuidou dos seus. O Senhor nunca deixou a sua obra parar. Tá? Então, isso serve de alerta para nós. Tudo bem, no próximo capítulo, na próxima lição, nós vamos ver a reconstrução, o templo começa a andar de novo. Mas todas as vezes que a obra para, existe uma tríplice perda, certo? Primeiro, a perda espiritual, a perda moral e a perda financeira. A perda financeira, os materiais vão se perdendo, se deteriorando, madeira apodrece, cimento endurece, areia vai com a chuva. Segundo, a perda moral. As pessoas passam e dizem assim: puxa vida, tinha dinheiro para começar, não tinha para terminar. Se fosse para deixar desse jeito, era melhor nem mexer. E terceiro, a perda espiritual. Porque as pessoas vão vendo a obra de Deus parada, vai caindo em desânimo, vai caindo em abatimento e, por fim, certo? Muitos perdem a fé e o ânimo de continuar. Então nós precisamos, irmãos, olhar desta forma para a obra que o Senhor Deus está realizando e nos colocarmos em marcha para realizarmos algo que glorifique ao nome do Senhor nosso Deus. Tá? Eles poderiam ter olhado para Ezequias, eles poderiam ter olhado para Josafá, como Deus agiu na vida deles. Veja bem, Deus precisou apenas de 4 leprosos, para anunciar a grande vitória que Deus tinha dado. Então, irmãos, mesmo que haja enfrentamento, mesmo que haja oposição, nós precisamos ir ao encontro de Deus e buscar, irmãos, a solução para o que nós estamos vivendo. E o pastor Eurico Berger, ele vai levantar 2 situações: a situação de Zorobabel e a situação de Josué, né, Jesuá em algumas traduções, para o acontecido. Primeiro, Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em a sua própria força. Zacarias 4,6. Quando as suas forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desanimado diante do inimigo. Tá? E esse é um problema que muitos líderes têm. Muitos de nós, não vou ser hipócrita, né? Muitas vezes eu tenho, você tem essa dificuldade. Por quê?
porque nós confiamos nos nossos talentos, nas nossas possibilidades, no nosso conhecimento. E ao invés disso, o Senhor Deus, o que Ele quer? Ele quer que nós confiemos nele, simplesmente nele. E para mim, eu tive que aprender isso a duras penas. A minha menina hoje está com 17 anos. Quando ela nasceu muito doente. Ela tinha intolerância, na verdade não era intolerância, ela tinha alergia à lactose. Intolerância você passa até mal, mas se toma um remedinho passa. Agora alergia é outra coisa, ela não podia com nada que tivesse leite. E nós íamos na igreja, nós orávamos, mas naquele tempo eu tinha um bom salário, minha esposa tinha um bom salário, meu pai era vivo, tinha uma boa condição financeira, então nós levávamos em médico, nós fazíamos os tratamentos mais caros que podia. Naquela época leite de soja era uma fortuna, só tinha aquele Ades, né? Hoje existem várias marcas, mas antes era só aquela marca na nossa cidade. E quando, irmãos, que nós fomos realmente confiar em Deus, porque nós orávamos, o Senhor deu alguns livramentos, né? Mas quando que nós fomos realmente, irmãos, confiar no Senhor? Quando eu fui para a obra de Deus e o meu salário da Josiane caiu lá embaixo, certo? Meu pai faleceu, então nós perdemos a outra via de recurso que nós tínhamos. E eu estava num distrito chamado Ouro Verde, da cidade de Sengés, quando ela teve uma crise alérgica e naquela madrugada nós não tínhamos dinheiro, o carro que nós tínhamos era bem capaz de não chegar na cidade. E o que nós temos que fazer? Eu tive, irmãos, de buscar em Deus a solução. Eu já era presbítero na época, peguei o meu óleo de unção, ungi minha filha, orei com ela, repreendi aquela enfermidade e depois daquilo, ela nunca mais teve crise de alergia. Ou seja, irmãos, é necessário que nós aprendamos a confiar em Deus, certo? É necessário que nós aprendamos a confiar em Deus. Segundo ponto, Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com as suas vestes manchadas, Zacarias 3:3. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Diante do problema da acusação pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar ajuda em Deus. E essa é outra situação, muitas vezes. As nossas vestes estão manchadas, estão salpicadas com a sujeira do mundo, e nós nos envergonhamos e não conseguimos chegar diante de Deus. Mas a partir do momento que nós solucionamos esses problemas, nós temos condições e ferramentas, irmãos, para vencer a adversidade. Então, o que aconteceu? Os samaritanos muito se alegraram com a tristeza dos judeus. Isso está no tópico de número 4, certo? Os samaritanos muito se alegraram com a derrota dos judeus. Porque todas as vezes, irmãos, que a obra de Deus para, o inimigo se alegra. Todas as vezes que nós paramos, desistimos, que nós começamos e não terminamos, a obra de Deus é envergonhada e os nossos adversários, eles são exaltados. Então, deixa eu deixar um conselho da parte de Deus para você. Não importa qual seja a obra, qual o tamanho da obra que você esteja realizando, não pare. Busque de Deus perdão, reconciliação, busque fé diante de Deus. Busque autoridade diante de Deus para solucionar esse problema. Porque, irmãos, não existe problema que o Senhor Deus não tenha uma solução para nós. Milagrosamente o Senhor recolocou o seu povo na terra, moveu o coração do rei, proporcionou recursos, o rei ia bancar a reconstrução do templo. Então, se o Rei dos Reis está provendo recurso, condições para você, não permita que essas adversidades elas venham e façam você parar, ok? Então, se prepare, a próxima lição vai ser uma lição de grande alegria, porque o templo vai voltar a ser reedificado.
Amém? Então Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Também nós temos o nosso curso Teologia Bíblica Fácil. Acesse o nosso curso, certo? Eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso grupo do WhatsApp. Vou deixar aqui nos cards finais também, certo? O vídeo de informação do curso. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.